Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje nós estamos em Isaías, capítulo 15 e 16. Amém? Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Nós vamos estudar o capítulo 15 e 16, porque tratam o mesmo assunto. Fala sobre a profecia contra Moabe. Quem eram os moabitas? Lembra, eles eram descendentes de Ló. São frutos de um incesto com as filhas de Ló. Uma filha teve um filho chamado Moabe e outro Amon, que dão origem aos moabitas e amonitas. Mas é interessante que aqui em Isaías nós vamos ver várias profecias em relação aos vizinhos, às nações vizinhas, porque havia uma guerra, havia uma rivalidade. Então Israel, quando eu estou falando de uma forma geral, ele tinha vários inimigos. Mas interessante aqui no versículo de número 2, diz assim, sobe-se ao templo e a Dibon era a capital, aos altos para chorar. Altos para chorar porque eles faziam sacrifícios e adoravam muitos deuses nos montes. No Monte Nebo, o de Medeba, lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Então eles raspavam a cabeça e raspavam a barba em sinal de luto e de quebrantamento. Cinge-se de panos de saco nas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivando e chorando abundantemente. Então há um desespero, haverá um desespero, E é interessante que quando Isaías profetiza que Moabe será destruída, logo depois de 3 anos isso acontece. A Assíria invade as terras de Moabe e conquista esse território. Então há dor, quebrantamento, choro, e eles estavam correndo para todos os lugares, procurando resposta dos seus deuses. O deus principal deles era Quemos, queria uma resposta, mas não encontrava. Quando fala uivar, ou seja, estavam gritando, se lamentando. E no versículo de número 5 diz assim, o meu coração clama por causa de Moabe. Aqui vai a primeira lição. Então o profeta, tendo essa revelação, Deus mostrando para ele, e eram os inimigos, mas isso não gerava alegria no coração de Isaías. Ele está dizendo que meu coração clama por causa de Moabe. Então ele está triste, com o que está acontecendo com os vizinhos, teoricamente com os primos. Ele está triste com isso. Então, amados, quando nós vemos coisas ruins acontecendo na vida de outras pessoas, não é motivo de alegria, não é motivo de felicidade. Pelo contrário, é hora de interceder e clamar por aquela vida e dizer, Pai, tem misericórdia, tem misericórdia. Lembrando que de Moabe surgiu Ruth, e Ruth é descendente direto, foi através dela que nasceu o rei Davi. Então ela está dentro da linhagem, da genealogia do próprio Senhor Jesus. Então ele se entristece com aquilo que ele estava vendo. Continuando no versículo agora, no capítulo 16, no versículo 2, que diz assim, como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do Arnon, que dizem, dá conselhos e executa o juízo, e faz a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite, e esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos. Então agora eles estão fora do ninho, eles estão dispersos. Versículo 4. Olha agora, habitem entre ti os desterrados de Moabe, e serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra. Então aqui está falando que nesse momento agora, é para o povo de Israel abraçá-los. Está falando que agora é o momento de acolher, de ser um porto seguro para os moabitas. Aquele que te feriu, aquele que te fez mal, e aí você, cheio de compaixão e de amor, você ainda dá abrigo para essa pessoa, você ainda trata com amor. Você consegue fazer isso?
Era justamente isso que eles precisavam fazer. Eles poderiam ficar assim, bem feito, olha o que aconteceu com vocês, vocês não servem o Deus vivo como eu sirvo, bem feito. Não, eles estão perdidos, né? Então, proteja eles, dê lugar para eles, seja um porto seguro na vida deles. Olha só, aí o versículo de número 6, temos ouvido a soberba, versículo 5, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer a justiça. Então, o trono de Davi será restabelecido, assim como o governo de Deus será estabelecido sobre esta terra. E já estou finalizando, versículo 6, temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, e a sua jactância vã. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente, abatido pelas pastas de uvas de Kir-Erezete. Bom, interessante que até agora eu não vi Deus abatendo alguém por causa da sua humildade, já viu? Fulano foi abatido por causa do seu quebrantamento. Fulano foi abatido porque era extremamente humilde. Mas nós estamos vendo muito isso em relação aos arrogantes, aos soberbos. Então, tome cuidado, seja humilde na presença do Senhor e com os irmãos. Que o seu coração seja um coração sempre quebrantado e cheio de compaixão para acolher aqueles que precisam, aqueles que estão sofrendo. Glória a Deus, guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.